E teve um ponto de virada? Aconteceu alguma coisa que te afetou, que te magoou, alguma coisa que você se apaixonou? Como que foi isso? Então, quando eu percebi que eu tinha que rever algumas coisas, né, na minha fé, foi durante uma conversa que eu e o Vitor a gente estava tendo, né, lá em casa. Na verdade, a gente teve uma crise no casamento mesmo, muito. A gente quase se separou. Na verdade, a gente se separou. A gente ficou quase 3 meses separados, Uhum. né, por esse período. E foi nesse período que a gente, né, tentando reatar o casamento, aquela coisa toda. E aí ele falou, Bruna, a gente vai ter que ficar junto na religião também, porque eu acho que a religião é algo que não dá para separar da família, sabe? A família, ela precisa andar junto, principalmente na religião, Sim. né? Tem muitas coisas que a gente não consegue andar junto. O trabalho, cada um tem o seu, né? E, enfim, vários pontos. Mas a fé precisa ser entre o casal, né? Ter a mesma fé. E eu percebi que isso era, assim, um pilar que sustentaria o nosso casamento, Sim. né? E aí eu falei para ele, eu falei, Vitor, a gente chegou aí a Aparecida do Norte, quando a gente reatou o casamento, porque foi lá que a gente noivou, inclusive, e a gente casou na igreja católica, que eu também esqueci de dizer, né? Mas eu cedi por ele, por conta da Eucaristia, né? Que era importante para ele, porque na igreja católica ele estaria Em em pecado. pecado, não poderia comungar, teoricamente, né? Eu falei, não, Sim. não vou te prejudicar, vamos casar na igreja católica, para mim tá tudo bem. Uhum. E a gente se casou na igreja católica, e a gente noivou em Aparecida, na época, mesmo sendo protestante, e quando a gente reatou, a gente foi em Aparecida novamente. Mas quando você. Eu vou te perguntar, porque eu não sei mesmo de você. Sim, Agora eu sim. fiquei na dúvida. Aham. Quando ele propôs isso pra você, vocês estavam separados. Sim. E já tinha separado de casa, Sim, já saído de casa, sim. entendi. Aí ele propôs que teriam que ter a mesma fé, isso partiu dele. Sim. Mas como foi pra você? Porque aí vocês logo chegaram a um acordo que você iria pra Não, de igreja? jeito nenhum. Eu falei para ele, eu concordo. Só que eu tenho as minhas convicções. Eu acho que é muito complicado você querer me obrigar a ir para a igreja, da sua igreja, sendo que se eu for, eu vou para te agradar. Uhum. Vou ser bem sincera, né? Eu fui bem sincera com ele. Só que a gente foi conversando dentro do carro. A gente foi para Aparecida, né? Aí, né, fomos lá para abençoar as alianças de novo e tal. E aí, durante a viagem, a gente foi conversando. E eu falei assim, falei, Vitor, vou fazer o seguinte, quando chegar lá, eu vou fazer uma oração e vou pedir a Deus, se for da tua vontade que eu me torne católica, então me convença, porque eu não quero ir Uhum. só por causa dele. Porque vai ficar um vazio na minha alma. É Você complicado, seguir né? algo que você não acredita, só por causa né, dele. Então, eu pedi isso para Deus. Mas isso foi, assim, 2 anos antes de tudo mudar, né? Então, teve um período longo aí. E depois que a gente voltou, continuamos na mesma situação. Só que a gente fez vários combinados quando a gente voltou para o nosso casamento dar certo, né? Entendi. E Não era então, só o da fé, claro. não, teve vários, por exemplo, eu tinha problema com bebida. Uhum. Então eu fiz um voto de só tomar ali uma cervejinha de vez em quando com ele. Sim. Quando ele não tivesse, eu não bebia. A gente combinou de cada domingo, um iria com o outro na igreja. Então ele iria um domingo comigo e eu iria o outro domingo com ele. Sim, interessante isso A gente também. fez um combinado para dar certo. Aham. E a gente ficou assim quase Porque dois pelo menos anos. assim o casal fica junto, Sim, né? sim. Então ele cedia de uma parte, eu cedia de outra e a gente foi fluindo dessa forma. Enquanto Deus vai trabalhando. Enquanto Deus vai trabalhando, e trabalhou muito. É. Aí pode continuar. E Então vocês foram aí Aparecida, você fez oração. fiz essa oração bem sincera. Falei, Senhor, se for para eu vir para a Igreja Católica, me mostra que é para eu estar aqui, que o Senhor me quer aqui, né? E eu fiz essa oração muito sincera. Uhum. Só que eu continuei com a minha fé do mesmo jeito, me aprofundei um pouco mais na fé. Foi onde eu comecei a sofrer o processo de conversão. Então, assim, eu digo que a minha conversão, a minha mudança de vida, não aconteceu depois que eu fui para a Igreja Católica, foi nesse processo. Então, nesse processo de conversão que eu fui me abrindo. Fui me abrindo. E aí teve uma pergunta
específica. Uma vez a gente conversando de fé em casa, né? De novo, fé em casa. Adorei o nome, já acertamos, viu? O nome tá garantido. E aí ele falou pra mim, Bruna, foi inclusive um domingo que ele tinha ido comigo, e era Santa Ceia, né? Porque lá na igreja evangélica a gente tem a ceia, que normalmente acontece uma vez por mês. Uhum. E aí eu pegava naquele suquinho de uva, né, que dão no copinho, naquele pãozinho, fechava o olho, assim, eu ficava imaginando Jesus, sabe? Que o pastor também profere as mesmas palavras do padre, né? Essa é minha carne, comei, né, Que é bebei. bíblico, né? É bíblico essa parte da ceia, né? E aí eu imaginava mesmo que eu estava comendo a carne, que eu estava bebendo o sangue de Jesus. Na hora da ceia eu imaginava, eu me emocionava, eu chorava. E ele observava isso. Aí a gente chegou em casa e ele, Bruna, me tira uma dúvida. Uma dúvida mesmo, não quero questionar não, é só porque eu quero entender. Uhum. A ceia de vocês é realmente o corpo e o sangue de Jesus? E aí eu fiquei assim, sem saber o que responder para ele na questão da visão da minha igreja. Mas eu falei assim, eu não sei o que a minha igreja acredita, mas para mim é. Porque quando eu tô ali com aquelas espécies na mão, para mim é realmente o corpo e o sangue. Uhum. Ele falou assim, eu acho que não é não. Porque eu já vi várias pessoas falando que é só um símbolo e tal, e tal, e tal. Aí pronto, aí me encafifou. Porque, para mim, era a parte mais importante. A gente esperava um mês inteiro, ninguém faltava culto de ceia, acho que é assim até hoje, as igrejas ficam lotadas no dia da ceia, né? Quem é evangélico aí sabe, fica lotado, a gente dá muita importância para aquele momento. E eu dava muita importância, sabe? Eu falei, não, vou lá conversar com meu pastor. Aí eu fui lá na casa dele, pastor, posso ir? Preciso conversar muito com o senhor uma coisa. O bom é que se você se intrigar, você vai resolver, né? Porque as coisas para mim... Já foi direto ao pastor. Isso, as coisas para mim precisam fazer sentido. Legal. Eu sou uma pessoa que eu preciso entender o que eu tô fazendo. Sim. Sabe? Isso é ótimo. Eu sempre fui desse jeito. Aí fui lá e perguntei, pastor, como que é a ceia na nossa igreja? A gente acredita que realmente Jesus está ali? Ele falou sim. Eu, nossa, graças a Deus, né? Falei, nossa, que bom então, porque eu fiquei sabendo que tem igreja que não, que é só um símbolo, né, e tal. Aí eu falei, tá, mas... Aí vem uma dúvida, mais uma dúvida. Eu falei assim, então por que depois que acaba a ceia, vai tudo para a geladeira? Não tem um lugar assim especial para guardar, né? Porque é o corpo e o sangue de Jesus, que lá na igreja católica, né? Aí eu comentei, porque o Vitor falou para mim que lá tem o sacrário, onde Jesus fica ali, onde ele fica às vezes ali para adoração, enfim, porque foi consagrado. Sim. Né? Ele falou, não, Bruno, a gente não crê que é consagrado para sempre. A gente crê que no momento que a gente está ingerindo aquelas espécies, Jesus entra verdadeiramente e depois volta a ser um pão e um vinho. Entendi. E essa foi a explicação, né, que ele deu. Eu nunca tinha ouvido essa explicação. Eu também não, até então eu também não, porque a maioria das igrejas é realmente só um símbolo, né? E lá eu entendi que existia esse momento da consagração, só que depois que Jesus só tornaria Jesus dentro de nós, né? E depois se tornaria pão e uva e suco de uva, né? Porque lá não é vinho, é suco de uva. Então, mas aquilo ali não assim me agradou muito. De uma certa forma, eu fiquei ainda em crise. Sim. Então não saí, fiquei desconfiada, eu não saí com aquilo resolvido. Sabe? E aí foi aonde começou as buscas, né? Falei, eu preciso estudar, eu preciso ver. Aí eu fui no Estatuto da Igreja, que eu servia, fui ler o Estatuto da Igreja, tudo como é que funcionava a minha fé, porque eu nunca tinha feito isso, sabe? De estudar a minha denominação. E é tão maravilhoso isso, né? Gente, é libertador o conhecimento. Estudar, E aí eu fui vendo, sabe? Por exemplo, quando é dia de reforma protestante, né? Eles comemoram muito a reforma protestante. E aí fiquei cafifado, falei, eu preciso estudar essa reforma, porque não sei, tem alguns pontos que não tá fechando. Aí eu fui estudar a reforma protestante de uma forma histórica. Sim. E não de dentro do protestantismo. Sim. E eu fui ver realmente, né, o que eu vou, assim, não vou entrar muito em detalhe, porque eu acho que esse é um assunto para outro vídeo, né, para uma coisa mais, assim, falar mais teologicamente sobre, mas eu fui estudar a vida de Lutero, o que acontecia na época que ele fez o cisma da igreja, que ele,
Na verdade, ele não reformou a igreja, ele dividiu a igreja, né? Dividiu a igreja. Então, a gente entende hoje, estudando o que ele fez na época, e o Papa da época, o tempo todo tentando se retratar com ele. Realmente, a igreja viveu períodos assim difíceis, que precisava realmente, né? Isso é inegável, acho que nenhum católico vai falar que a igreja foi mil maravilhas em toda a Não sua precisava de história, uma né? reforma, né? Exatamente, mas a gente... Não de uma divisão. Isso. Mas a gente luta de dentro, né? A gente Sim. não divide, a gente luta de dentro. Então, não foi o que Lutero fez. Então, ele dividiu. Só que estudando a vida de Lutero, mesmo depois da divisão, eu vi vários pontos assim de divergência Divergências. com o que são os protestantes hoje e o que era Lutero quando ele cismou da igreja. Sim, já ouvi por alto. Nunca estudei sobre Lutero, mas aí foi... Até Maria, né? Ele era mariano, extremamente mariano. Tinha um respeito muito grande por Maria. Tinha todos os dogmas marianos. Por exemplo, oração pelos mortos, do purgatório. Tudo isso ele acreditava. Na intercessão dos santos. Então, por que hoje os evangélicos não creem nisso? Né? Então, eu falei, gente, mas Lutero, beleza, todo mundo comemora a Reforma Protestante, mas será que sabem o que é a Reforma Protestante? E meu primeiro ponto foi esse, estudar a minha fé, porque eu queria ter certeza que eu estava certa. Sim. Né? Eu falei, não, eu tenho que embasar, porque quando me perguntar, eu tenho que ter resposta. Né? Eu ia te perguntar isso agora. Eu tenho Era que ter... tão bem para ter a resposta para ele, né? Exatamente. Porque eu recebi uma pergunta assim outro dia. Lili, me ajuda a dar indicação de livros, porque o meu marido é de outra religião e quando ele pergunta, eu não sei responder. Sim. Não, independente do motivo, né? Quando a gente escolhe estudar, é uma libertação. Muito, que coisa boa. Muito libertador. Que seja para responder o marido. Eu falei, gente, eu preciso, porque eu não soube responder nem a ceia. Imagina outras coisas da fé, né? Eu não vou saber responder ele, porque é isso, porque é aquilo, enfim. E aí, beleza, eu cheguei, aí fui chegando lá na patrística, e fui mais fundo. Você foi lendo esses livros antigos? Muito, eu tenho, inclusive, também em casa, né? Tem o Irineu, tem o Santo Agostinho, né? Então, que eu gosto muito, inclusive. E aí fui lendo, fui ler sobre a Trindade, fui ler sobre a Eucaristia, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Aí foi aquele ponto ali que eu falei, não consigo mais ir na minha igreja. E aí eu insistia, eu ia nos cultos, mas eu ia no culto não da mesma forma mais, sabe? Aí eu ficava assim, eu olhava para a igreja, eu sentia um vazio, falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui?